Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Renato Alonso, professor de Pedagogia aqui do Estratégia Concursos, e hoje nós vamos abordar mais um tema importante para a prova de vocês. O nome do tema hoje chama-se Concepções Epistemológicas do Conhecimento, nada mais do que teorias do conhecimento, tá certo? Então vamos meter ficha, não temos tempo a perder, vamos que vamos. Olho no slide. Aula de hoje, concepções epistemológicas do conhecimento. Nós vamos estudar este camarada aqui, ó, o conhecimento, numa abordagem, logicamente, bastante filosófica, tá? Introdução, antes de adentrarmos sobre as concepções epistemológicas do conhecimento, é fundamental entendermos o que significa epistemologia. Epistemologia tem origem na Grécia, é uma palavrinha grega, tá? E no sentido etimológico da palavra, né? Etimologia é justamente o estudo da origem, da evolução das palavras, tá? No sentido etimológico, epistemologia significa estudo, né? Logos quer dizer estudo, sobre o conhecimento científico, episteme, tá bom? Então, dividindo a palavra aqui, episteme, nós temos a logia de que vem de logos e o episteme de conhecimento científico, no sentido prático, tá bom? Na prática, o estudo da epistemologia também é conhecido como o estudo da teoria do conhecimento. Então, nós vamos aprender aqui sobre as diversas abordagens sobre o conhecimento. Vamos ver que existiram várias, existem até hoje, tá ok? Na epistemologia é uma parte importante da área da atuação da ciência e da filosofia. Ciência, naturalmente, porque o conhecimento, né, ele vem da ciência. A ciência nos traz conhecimento, né? E também tem um aspecto filosófico do conhecimento. Nós vamos juntar tudo isso aqui na aula de hoje, tá? Temos alguns pensadores e intelectuais que se destacaram neste assunto, tá? Que é o conhecimento. São eles Immanuel Kant, Piaget, Bachelard, Foucault, Popper e Habermas. Vamos estudar cada um desses camaradas aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos estudar estes 6 camaradas aqui nesta aula, tá certo? Beleza. Veremos nesta aula que as concepções epistemológicas do conhecimento irão apresentar suas diferentes visões sobre o que é conhecível, né, o próprio objeto, e sobre quem conhece, sobre quem tem o conhecimento, sobre o sujeito, né? As teorias vão variar em cima do objeto, em cima do sujeito, tá? Vamos estudar a origem do conhecimento, para depois estudarmos os pensadores que eu acabei de citar aqui no slide anterior. Vamos embora. Origem do conhecimento, tá? Sobre a origem do conhecimento existem diversas correntes distintas, tá? Várias correntes, tá? Vamos trabalhar aqui as duas principais correntes e disparadamente as mais cobradas em prova, disparadamente, tá bom? Temos aqui o racionalismo e o empirismo, origem do conhecimento. O racionalismo afirma que o conhecimento ele é absoluto e deriva exclusivamente da razão. Ele chama a razão de pensamento, tá? Tá tudo na mente do homem, na razão, tá? O conhecimento aqui independe de qualquer outra circunstância, independe do meio, do ambiente, da realidade, nada. Depende única e exclusivamente da razão. Por isso, racionalismo vem da palavra razão. Já o empirismo entende que a experiência é a fonte do verdadeiro conhecimento. Empirismo está relacionado com experiência, com vivência, tá bom? Então, não se trata mais da razão pura e simples, como o racionalismo prega. O empirismo, ele prega a experiência, a realidade, o contexto, os testes, a experiência, tá certo? O conceito de racionalismo ele é diametralmente oposto, totalmente oposto ao do empirismo. Enquanto o racionalismo é fundamentado no pensamento, né? Nós vimos aqui, pensamento, na razão,
O empirismo é fundamentado na experiência. Com isso aqui você já resolve uma pancada de questões. Uma pancada. Racionalismo com pensamento, razão, empirismo com experiência, tá certo? Gravem bem esta informação, anotem aí. O racionalismo tem uma ligação muito forte com o sujeito, com quem pensa, com quem raciocina, com quem tem a razão, tá? Racionalismo tem uma relação forte com o sujeito. No sentido contrário, o empirismo tem uma ligação forte com o objeto, não mais está relacionado com a própria pessoa, com o próprio raciocínio, com a própria razão, mas sim com o próprio objeto que vai trazer o conhecimento. Mais um ponto para vocês anotarem aí, tudo bem? Racionalismo está para o sujeito, para quem conhece. Empirismo está para o objeto, que é o que vai ser conhecido. Vejamos agora as características do racionalismo e do empirismo. Vamos trabalhar cada uma delas aqui de forma separada. Racionalismo. Racionalismo. A forma mais antiga de racionalismo vem de Platão. Né? Quem nunca ouviu falar de Platão, né? Lá da Grécia, 400 anos antes de Cristo, né? Já se falava de Platão. O racionalismo afirma que o pensamento é a principal fonte do conhecimento humano. Já falei isso para vocês, está aqui repetindo. Racionalismo afirma que o pensamento, a razão, é a principal fonte do conhecimento humano. Platão entendia isso. Para os racionalistas, os sentidos não são confiáveis. Os sentidos, os sentimentos, mas somente a razão é confiável. Os sentidos não são confiáveis, tá bom? Racionalista, quem trabalha com a razão, não confia nos sentimentos, em sentidos, tá? Pois podem nos induzir ao erro. Nas palavras do filósofo francês René Descartes, nunca devemos nos deixar persuadir, senão pela evidência da própria razão, tá? Ele diz que qualquer outra coisa, né, que não seja a razão não deve ser considerada. Descartes dizia que os princípios lógicos fundamentais são inatos. Essa palavrinha vocês vão precisar saber também. O racionalismo entende que os princípios lógicos, né, a lógica, ela é inata, tá? Ou seja, nós já nascemos com eles em nossa mente, motivo pelo qual a razão, olha a palavra aparecendo de novo, deve ser considerada como a fonte básica do conhecimento. A razão é a fonte básica do conhecimento. Isto é o racionalismo. Vejam, portanto, que o racionalismo entende que a razão, que envolve o raciocínio e o pensamento, né? Já falei aqui, o pensamento, raciocínio, razão, é a fonte do conhecimento. Consequentemente, os sentidos, que já falamos aqui que não é confiável, os sentimentos devem ser questionados, pois não são confiáveis. Aqui, no racionalismo, a razão se sobrepõe aos sentidos. Tudo bem? Apenas para fornecer a vocês ainda mais embasamentos sobre o entendimento do que é racionalismo, o filósofo e matemático Descartes, ao qual citei acima, e representante do racionalismo, é o autor da célebre frase "penso, logo existo". Olha, tem coisa mais lógica, com mais razão do que esta frase aqui? Por quê? Porque é uma dedução clara. Se ele pensa, ele existe. Se ele não pensa, é porque ele não existe na Terra, não existe como vida. Isso é um raciocínio lógico, racional, isento de qualquer sentimento. É uma frase muito característica de Descartes sobre o racionalismo. Descartes era um racionalista. Vocês não vão esquecer isso jamais na prova de vocês. Tá bom? Ele é o responsável pelo que chamamos de pensamento cartesiano. Pensamento cartesiano, que tem sentido, que leva ao sentido da razão, da lógica. Um pensamento cartesiano é um pensamento lógico. A pessoa fala, ó, fulano de tal tem um pensamento cartesiano, pensamento lógico. Tudo bem? E cartesiano vem de Descartes, tá bom? A palavra cartesiano vem de Descartes. Então não dá para errar isso em prova. Descartes, racionalismo, tudo bem? O pensamento cartesiano consiste em aceitar apenas aquilo que é certo, que é irrefutável,
e, consequentemente, eliminar todo conhecimento que é inseguro ou que é sujeito a controvérsias. Descartes utilizava-se da dúvida para buscar a verdade. Isso aqui é muito importante porque já foi cobrado em prova. Descartes utilizava da dúvida. Se tinha uma dúvida, ele ia atrás da verdade. Esta era a metodologia básica dele. Não poderia haver dúvida, tá? Porque ele trabalhava com o pensamento cartesiano, tá? O que é certo, o que é irrefutável, tá? Então não pode haver dúvida. Então ele partia da dúvida para se buscar a verdade, a metodologia dele, tá? São representantes do racionalismo, dentre outros, Platão e Descartes, como eu já citei aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. Já temos questões aqui para a gente treinar. Vamos lá. Quem está dormindo, acorda agora. Assinale a opção correta acerca do racionalismo. Já sabemos tudo de racionalismo, não dá nem para errar. Vamos lá. No racionalismo, entende-se que os sentidos fornecem ao homem o conhecimento certo e indubitável, negativo. Os sentidos não são confiáveis. Negativo. Pode mandar para cá isso aqui, está errado. No racionalismo, considera-se mais a matéria do conhecimento do que a sua forma. Não, não, isso aqui não tem sentido. Quando se leva mais em consideração o objeto, tá? Quando se considera mais a matéria do conhecimento, o objeto, isso aqui vai ser levado não para o racionalismo, mas para o empirismo, nós ainda vamos ver. Onde o foco é o objeto, é a matéria. Tudo bem? No racionalismo, o foco é o sujeito, é quem pensa, é a razão. Então isso aqui está errado. No racionalismo, nega-se que haja ideias inatas. Pô, acabamos de ver que é o contrário, né? Ou formas a priori no conhecimento humano e que deva existir a partir de axiomas para se construir a ciência. Não. Axiomas são, como é que eu vou dizer? Axiomas são coisas inquestionáveis, mas que não são comprovadas. Isso é um axioma. Determinada coisa é considerada um axioma, ela é uma verdade inquestionável, aceita por todos, mas que não tem como ser demonstrada. Isso é um axioma. Não, negativo. No racionalismo, só pode se trabalhar com o que é demonstrado, com o que é comprovado, com a razão. Tá bom? Ele aceita, sim, ideias inatas. Então, isso aqui também está errado. Tá? Letra D. Do ponto de vista metafísico, no racionalismo, afirma-se que nem tudo tem a sua razão de ser. Que mentirada, que besteira. Tudo tem razão. No racionalismo, tudo tem razão. O racionalismo vem de razão. Como é que ele afirma que nem tudo tem razão? Não. Pode ir embora, está errado. Sobrou a última, né? Vamos lá. No tocante à questão da origem do conhecimento, que é o que estamos estudando aqui, o racionalismo é a doutrina que ensina que todo conhecimento certo provém necessariamente de princípios a priori, irrecusáveis e evidentes, e que por si sós os sentidos, ele tem que falar mal dos sentidos, vamos ver aqui, não podem, tá certo, não podem fornecer senão uma ideia confusa e provisória da verdade. Isso aqui está certo. Isto aqui está certo. Beleza? Então, gabarito letra E. Próxima. Leia o texto abaixo. Tudo que recebi até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que estes sentidos eram enganosos. Olha aqui, a questão de alguma forma está falando que os sentidos são enganosos, não são confiáveis. E é de prudência nunca se fiar inteiramente a quem já nos enganou. Olha quem fala isso, Descartes. Já sabíamos que Descartes é racionalista. Podemos assegurar que, de acordo com, ele fala aqui já, racionalismo cartesiano, esta passagem trata, vamos entender aqui qual é a alternativa que traz algo relacionado com racionalismo, né? Vamos lá. Do processo de edificação sistemática de incertezas que comprovam o quão falha é a razão para Descartes. Não, o quão falha é a razão. Descartes acredita totalmente na razão. Errado, errado.
Da insuficiência do processo da dúvida como método da busca de verdade. Não. Não, como eu falei anteriormente, Descartes ele se utiliza do processo da dúvida para chegar na verdade. É a metodologia dele. Eliminar qualquer dúvida, tá? Então, da insuficiência do processo da dúvida como método, não. Da insuficiência, não. Isso aqui está errado. Errado. C. De como, para Descartes, os sentidos são o caminho pelo qual chegamos à verdade. Os sentidos, negativo. Os sentidos não são confiáveis. D. Do primeiro passo da dúvida metódica, sim, começa com a dúvida, em que a menor suspeita de engano leva Descartes a desconfiar plenamente dos sentidos. Corretíssimo. Primeiro passo é a dúvida metódica. Se houver uma dúvida menor que seja, tá? Ele leva a desconfiar plenamente dos sentidos. E aí vai buscar a razão, vai buscar a verdade. Isso aqui está certo. Letra E. Da instauração radical da dúvida de tudo que é possível conhecer, seja pelos sentidos ou pela razão, já falou em sentidos aqui, está errado, né? Como último estágio do racionalismo Descartes. Não. Ele não utiliza dos sentidos. Os sentidos não são confiáveis. Então, gabarito, letra D. Simbora. Agora vamos entender o que é o empirismo, que vai falar tudo o contrário do racionalismo, tá? Vai falar que é tudo ao contrário. Vamos lá. O empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que somente as experiências, vocês não podem esquecer, empirismo e experiências, são capazes de gerar ideias e conhecimentos somente com as experiências. De acordo com o empirismo, as teorias das ciências devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo e da prática de experiências científicas. Tá? O conhecimento ele vai chegar a nós por meio da observação do mundo e de experiências científicas. Vejam, portanto, que o empírico tem relação com a experiência vivenciada. Nesta concepção epistemológica, somente o saber científico apropriado e produzido na relação causa e efeito tem validade e relevância. Esse produzido, esse apropriado, tem justamente leva justamente à consideração das experiências, por meio das experiências, levar esse saber de uma forma apropriada, apropriar o saber por meio da experiência, né? Produzindo uma relação de causa e efeito. O empirismo está intimamente ligado ao comportamentalismo, também chamado de behaviorismo. Entende-se que o objetivo da ciência é entender o comportamento. Tá? Ele alega aqui que a ciência tem a ver com o entendimento do comportamento. Os americanos, o Watson e Skinner, representantes do behaviorismo, são amplamente adeptos do empirismo. Skinner é responsável pela teoria do reforço. Todo comportamento se manifesta através de um estímulo recebido. Tudo bem? Então está aqui. Empirismo, tá? O conhecimento ele é obtido por meio de experiências. Tudo bem? E esquece tudo que se falou em relação à razão. Tá? O conhecimento em si próprio das coisas, independente da realidade, do contexto, não. Aqui o empirismo ele considera as experiências. Tudo bem? São representantes do empirismo Aristóteles, Watson, Skinner, dentre outros. Então vamos lá. Julgue o item seguinte acerca das bases psicológicas da aprendizagem. A base epistemológica das teorias comportamentalistas, acabamos de ver, é o empirismo. Sim, sim. Empirismo e comportamentalismo tem tudo a ver. Tudo, 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 tudo. Não podemos errar. Tudo bem? Próxima. A ciência é uma forma sistematicamente organizada do pensamento objetivo. Da magia, considerada um conjunto de práticas destinado a aproveitar os poderes sobrenaturais, a ciência teria conservado uma aparência de mistério e gravidade ritual, traço que ainda hoje surpreende a maioria dos espíritos. Do feiticeiro ao cientista há apenas um pequeno passo, fácil de transpor quando considerados os milagres da ciência moderna. Quanto mais escapam os nossos sentidos às forças naturais das quais ela se aproveita, ondas hertzianas, eletricidade, emissões eletrônicas,
mas parece ela realizar o sonho dos mágicos. A ciência, entretanto, apenas poderá ser magia aos olhos dos espectadores, pois é apenas se libertando na magia que a ciência propriamente dita pode desenvolver. Isso aí, a questão colocou aqui um texto aqui bonito pra caramba, provavelmente não vai ter sentido nenhum com a pergunta, né? Só para a gente perder tempo. Vamos lá. Considerando o texto precedente, o cenário filosófico, científico moderno, julgue o item subsequente. Aí, nem precisava ter lido aqui em cima. O empirismo e o racionalismo foram as mais importantes correntes teóricas da modernidade, tendo cada uma a seu modo, buscando fundamentar a produção do conhecimento da ciência. Exatamente. O empirismo e o racionalismo, ao seu modo, cada uma ao seu modo, né, ao seu modo, tenta fundamentar o que é o conhecimento, o que é essa produção de conhecimento. A questão está correta. Tá certo? Ok, já vimos aqui racionalismo, já vimos empirismo. Vamos estudar mais algumas outras concepções epistemológicas que tratam sobre o conhecimento. Tá? Além das que nós já estudamos, né, amplamente aceitas no mundo acadêmico, existem outras concepções também importantes, passíveis de serem exigidas nas suas provas, e que já foram. Uma delas é o apriorismo. O apriorismo, pessoal, o apriorismo, já vou adiantar aqui para vocês, tá? Já vou adiantar para vocês que ele tem uma tendência de juntar o racionalismo com o empirismo. Só que ele ainda é uma tendência muito mais para o racionalismo, mas ele entende que é importante não só considerar a razão, algo intrínseco ao sujeito, é necessário considerar também o objeto, né? A experiência é válida, mas ele ainda tem uma tendência muito maior para o lado do racionalismo. Mas o apriorismo ele é uma evolução desse racionalismo que já incorpora alguns aspectos do empirismo, tá? A concepção epistemológica do apriorismo entende que a inteligência do sujeito é algo inato. Ele ainda entende isso como esse algo inato, natural, tá? É inato ao mesmo, né, ao ser humano, ou seja, já nasce com todo o potencial intelectual a ser desenvolvido. Mas é necessário criar situações facilitadoras, e aí entra aqui as experiências, que possibilitem ao sujeito construir o seu conhecimento. Então ele está juntando aqui as duas correntes. Tá? O apriorismo, palavra derivada da expressão latina a priori, faz a mediação entre racionalismo e o empirismo. Tá? O filósofo alemão Immanuel Kant, vamos falar desse camarada aqui, tá? Afirma que todo conhecimento começa com a experiência e que a razão é uma espécie de ordenadora dos dados sensoriais. Ou seja, sem a razão, não há conhecimento. Assim como não há conhecimento se não houver experiência. Então ele faz essa amarração, né? Essa articulação entre racionalismo e empirismo, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, falou-se em apriorismo, vocês vão lembrar de Kant. Não vão esquecer nunca mais. Combinado? Então vamos em frente. Próxima teoria aqui, ó. Construtivismo. O construtivismo tem uma relação ambígua entre origem e derivação do conhecimento. A concepção construtivista afirma que a aprendizagem se dá na medida em que se constrói algum conhecimento novo. Então vem aqui a ideia da construção. Está sempre se construindo algo novo, um conhecimento novo, tá? Agindo e problematizando para que de fato ocorra a aprendizagem. Traz-se o conhecimento, problematiza-se esse conhecimento para se chegar a um novo conhecimento e aí vai se construindo o conhecimento. Isto é o construtivismo, tá? Esta tese epistemológica defende o papel ativo do sujeito na criação. Sim, o sujeito tem um papel ativo na criação e na modificação de suas representações do objeto e do conhecimento. Tá bom? Então aqui começamos a perceber a questão da modificação, da transformação do conhecimento. Tá bom? Algo que o ser humano vai fazer. O ser humano vai transformar esse conhecimento. A aprendizagem, nesta concepção, ocorre por meio de um movimento dialético, em que o sujeito influencia o meio e o meio influencia o sujeito. Tá? Essa dialética é justamente essa contraposição, essa discussão para se chegar em algo novo.
Nesse contexto, o construtivismo dá ênfase à interação entre o sujeito e o objeto, para se chegar em algo novo. A concepção epistemológica construtivista influenciou tanto a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, né, o cara importantíssimo aqui para nosso estudo de pedagogia, tá bom? Esse cara que aborda essa pedagogia histórico-crítica, quanto à formulação e formatação da tendência pedagógica progressista crítico-social dos conteúdos, tá? Enfatizada por Libânio. Libânio, ele tem um livro onde ele trata das tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas. Uma das tendências, tá? Ele divide tendências liberais e progressistas. Uma das tendências progressistas é esta tendência crítico-social dos conteúdos. E ele enquadra como representante, um dos representantes desta tendência, justamente Demerval Saviani, tá bom? Entendendo justamente que a pedagogia histórico-crítica está aqui dentro, tá? Nesta concepção, nesta tendência crítico-social dos conteúdos, tá? O que é esta tendência crítico-social dos conteúdos, tá? É uma tendência pedagógica onde se trabalha os conteúdos, por isso a palavra conteúdo é levada no seu nome, né? Tendência histórico-crítica dos conteúdos, tá? Crítico-social dos conteúdos. Ele leva em consideração os conteúdos e leva em consideração também a crítica. Essa crítica é no sentido justamente de questionar o conhecimento e assim se chegar em um novo conhecimento, ou mesmo questionar a realidade, buscar melhorias para a sociedade. Tudo isso está envolvido aqui na educação, tá bom? É necessário levar o conteúdo ao aluno para a sala de aula, o aluno vai ter esse conhecimento e, ao mesmo tempo, estimular esse aluno a ter uma atuação ativa, crítica em relação ao conhecimento que está sendo levado a ele para transformar a sociedade, a educação, o próprio conhecimento. E é justamente o que nós estamos estudando, né? O construtivismo é isso, é esta construção, é esta evolução do conhecimento, tá? Então, construtivismo tem tudo a ver com pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, com a tendência progressista crítico-social dos conteúdos de Libânio. Tá certo? Beleza. Próxima corrente, ceticismo. Essa aqui é bem tranquila, né? Olha aqui, ó. Só sei que nada sei. Bem cético, né? Só sei que nada sei. Esta célebre frase de Sócrates retrata bem o ceticismo. Esta concepção filosófica é bem antiga, 360 anos antes de Cristo, e não tem mais força nos estudos epistemológicos do conhecimento, tendo em vista que o cético é aquele que não dá nenhuma importância e nem considera o objeto como fonte de contribuição para o nosso conhecimento, certo? Ceticismo, né? É qualquer atitude de questionamento, ele não se acredita em nada, tudo se questiona, né? Ele não confia, ele duvida de tudo, então o conhecimento não tem valor, né? O cético, ele não acredita, ele duvida de tudo, tá? Questiona tudo. Isto é o ceticismo. Ele entende que na época, essa corrente, ceticismo, né, não dava valor ao conhecimento. É uma corrente, né, que nós temos que saber para a prova, mas que hoje em dia não é utilizada em sala de aula de forma alguma, né? Próxima corrente, relativismo. O relativismo afirma que cada pessoa compreende uma coisa da sua maneira. Pessoal, tudo é relativo. Olha aí, relativismo. Tudo é relativo porque cada um entende da sua maneira. O conhecimento, né? O conhecimento ele é relativo porque cada um entende da sua maneira. O relativismo está associado à doutrina sofista, que defende o relativismo e a subjetividade. Aqui, ó, sofismo é aquilo que dá aparência de verdade, sabendo que a asserção é falsa. Tá bom? O sofismo, ele trabalhava no sentido de, com seus argumentos, né, muitos deles falsos, para se levar ao ouvinte a uma conclusão que era falsa. Mas por meio de aparências de verdade, coisas que não eram verdade, ele consegue levar o ouvinte à conclusão do que ele quer, né? Olha o que diz aqui, ó. Protágoras é o precursor do relativismo e autor da frase:
O homem é a medida de todas as coisas. Tá? O homem é a medida. O homem é que faz o relativa ao conhecimento, né? O homem é a medida no sentido de que tudo depende do homem, do entendimento do homem. Isto aqui é justamente uma frase que combina com este relativismo. Tudo depende do homem, tá? E o sofismo é justamente o oposto do que Sócrates propunha, que era a verdade absoluta. Sócrates propunha essa verdade absoluta. O sofismo ele vai de encontro a isso. Ele é o contrário, ele é o oposto, tá? Sócrates, olha aqui, que eu quero trazer para vocês, ó, foi um grande crítico do sofismo. Sócrates, que propunha a verdade absoluta, foi um grande crítico do sofismo, pois entendia que a retórica e o relativismo eram instrumentos para atingir objetivos particulares. Disse que os sofistas cobravam dinheiro aos seus alunos para ensinar técnicas de discurso, para que pudessem persuadir os seus ouvintes. Tá bom? Estes eram os sofistas, tá? Tinham técnicas de discurso, retórica, para persuadir, para convencer. Tudo bem? E de certa forma, né, estes sofistas não poderiam nunca deixar de usar do relativismo, porque ele poderia pegar algo que a priori seria uma verdade, ele poderia, ao seu modo, ao seu entendimento, à sua maneira de compreensão, transformar aquela verdade numa mentira. Isto é o relativismo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Relacione corretamente as frases apresentadas a seguir com as respectivas perspectivas filosóficas, numerando a coluna 2 com a coluna 1. Ele quer saber sobre, olha, a verdade está na realidade, penso logo existo, só sei que nada sei, o homem é a medida de todas as coisas. Então vamos lá. Racionalismo. Racionalismo ele vem da razão. A razão está aqui, ó. Se eu penso, logo eu existo. A razão está aqui. Tudo bem? Relativismo, né? Tem a ver justamente com o sofismo, tá? Com que o homem interpreta à sua maneira o conhecimento, a verdade. Tá? O homem é que é a medida. Tá? O conhecimento em si só ele não tem valor, porque é o homem que vai interpretar esse conhecimento. O homem é a medida. Beleza? Ceticismo, né? Aquele que não acredita em nada, duvida de tudo, só sei que nada sei. 3. Sobrou o empirismo, que é o quê? A verdade ele está na realidade, né? Tá no contexto e não na razão do homem. Tá? Então aqui nós temos o 1, 2, 4, 3, 1. Letra A. Tudo bem? Então vamos em frente. Agora sim, vamos tratar aqui dos pensadores, tá? Vamos agora estudar os principais pensadores e contribuintes para os estudos do conhecimento, tema da nossa aula. A epistemologia transcendental de Kant. Já vimos, né? Já falamos sobre Immanuel Kant, né? Sobre o apriorismo, né? Vamos entender um pouco mais aqui sobre Kant. Ele trazia essa epistemologia transcendental, tá? Nasceu na Prússia, 1724, foi o criador da filosofia transcendental ou idealismo transcendental. Se cair na sua prova sobre transcendentalismo, vocês vão saber que é sobre Kant que a questão está falando. Inicialmente tinha uma concepção racionalista, ele era um racionalista inicialmente, ele era cartesiano, mas depois adaptou-se posteriormente entendendo que era necessário mediar, fazer uma mediação com as concepções racionalistas e empiristas, tá bom? Na sua obra Crítica da Razão Pura, né, ele critica isso, em 81, afirmava que nem o empirismo e nem o racionalismo eram suficientes para abordar o conhecimento. Tá? Ele, então, propôs uma solução intermediária, o que ele denominou de transcendental. É justamente esta solução intermediária. Transcendental tem a ver com esta intermediação. Tá? Foi o autor da frase: o homem só pode tornar-se homem pela educação. Tá? Curiosidade interessante porque já foi cobrado em prova. A frase que o Kant falou: o homem só pode tornar-se homem pela educação. Responsável por trazer o conceito, já vimos, apriorismo. Tranquilo? Então vamos ver. Descartes e Kant podem ser acomodados sobre uma mesma tradição racionalista. Sim, inicialmente, né? Depois Kant mudou.
entre Descartes e Kant, porém, houve a interposição de vários importantes filósofos e empiristas. Sim, começaram a surgir os empiristas. E o aparecimento destes filósofos empiristas implicou em inúmeras alterações por Kant. Aí sim, alterou o que o Kant pensava, né? Ele deixou de ser um cartesianista para virar um a priorista. Com relação às alterações feitas ou não por Kant, com respeito à filosofia cartesiana, julgue o item subsequente. Assim como Descartes, Kant estabelece um limite para conhecimentos das coisas em si mesma. Não, né? Aí o Kant mudou de ideia. Inicialmente era. Descartes falava que o conhecimento estava nas próprias coisas, em si mesmo. Tá bom? Não precisava de mais nada, não precisava de realidade, precisava apenas da razão. Certo? E aí Kant não. Kant já fala que não é mais isso. Tá? O conhecimento não está em si mesmo, não está nas próprias coisas, mas é necessário haver um contexto, é preciso ter as experiências, tá? Condições para que se estabeleça o conhecimento. Tudo bem? Então, houve depois uma alteração de entendimento e aí Descartes e Kant já não tinham mais a mesma ideia. Kant mudou a sua ideia. Então, isso aqui está errado. A afirmação, olha aqui que eu trouxe, ó, falei que já caiu em prova, o homem só pode tornar-se homem pela educação. Immanuel Kant. Ok? Vamos lá. Piaget, outro cara importantíssimo para a educação, para a pedagogia. Nasceu na Suíça, é suíço, em 1896. Foi o responsável pela criação da teoria epistemológica genética, tá bom? Apareceu genética na prova, na questão, vocês vão logo ligar o sinal amarelo aí, tá? Provavelmente está falando de Piaget, tá? Ele não acreditava que o conhecimento seja algo inerente, algo nato, né? Inato, nascido com a própria pessoa, não, tá? Ao próprio sujeito, como postula o racionalismo e também como postula o apriorismo, só que de forma menos acentuada, né? O apriorismo, ele também entende, ele também tem esse entendimento inato, mas ele também considera a experiência, o empirismo, tá? Ele junta, não é isso? Mas o apriorismo também tem esse entendimento do conhecimento inato, tá? E aí não, Piaget fala que não é nada disso, tá? Nem que o conhecimento provenha totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o empirismo, né? O empirismo diz que tudo é em função das observações, das experiências. Em função disso, Piaget é considerado um construtivista. Já estudamos o que é o construtivismo, né? Piaget entende que o conhecimento só ocorre mediante a consolidação das estruturas do pensamento. Tá? Estas estruturas aqui estão totalmente relacionadas com a genética, vamos entender. Tá? Formalização lógico-matemática e controle experimental, tá? Que, segundo ele, ocorre geneticamente. Este entendimento deu origem ao que ele chama de psicogênese interdisciplinar. Tá bom? Também tem outra palavrinha muito atrelada a Piaget, que é psicopedagogia. Tá certo? Para Piaget, o desenvolvimento genético antecede o aprendizado. Primeiro, a criança vai se desenvolver geneticamente, para depois ela estar capacitada, habilitada a ter um aprendizado que esteja compatível com o desenvolvimento desta criança. Vamos entender melhor isso. Segundo Piaget, o conhecimento é desenvolvido em 4 fases. Pessoal, isso aqui chove questões em prova. Chove, 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 chove. Vocês vão ter que saber. Tá bom? De 0 a 2 anos, ele chama de sensório motor. É o nome da fase. De 0 a 2 anos de idade, bem bebezinho. Sensório motor. Aqui a criança busca adquirir coordenação motora, por isso o nome é motor. Tá? A criancinha aqui está aprendendo a lidar com a motricidade. Tá? E aprender sobre os objetos que rodeiam a criança. Tá bom? Então, sensório motor, né? A criança começa a ter as sensações, né, os contatos e a questão motora da criança, coordenação motora. E aí passou-se dos 2 anos, vamos para a próxima fase. Dos 2 anos até 6 a 7 anos, ele chama de pré-operatório, ainda não é operatório. É um pré-operatório, tá? A criança adquire a habilidade verbal, começa a falar, né, simbólica. Nesse estágio, ela inicia
a nomeação de objetos e começa a raciocinar intuitivamente, mas ainda não consegue realizar operações, por isto é pré-operatória. Ela não realiza ainda operações propriamente lógicas. É uma fase egocêntrica. A criancinha nessa fase ela é egocêntrica, é normal. Tudo bem? Então, pré-operatório porque ela ainda não realiza operações lógicas. Operações, por isso operatório, tá? Depois vem a terceira fase, aí já é operatório. Só que é um operatório ainda concreto, tá? A criança começa a formar conceitos como os de números, classes, possui uma lógica consistente, essa aqui vai de 7, 8 anos a 11 a 12 anos, tá? Possui lógica consistente e habilidade para solucionar problemas concretos, problemas palpáveis, problemas que as crianças conseguem visualizar. Por isso, o operatório concreto, tá? Nós vamos ter a última fase, que aqui é de 12 anos em diante, aí até a fase adulta, que aí também é operatório, só que é um operatório formal. E aqui, pessoal, nesse operatório formal, começa a entrar não só a questão da concretude, né? O que é concreto, mas também o que é abstrato. O que é abstrato. A criança, que agora já é um adolescente, né? Está começando a entrar aqui na adolescência, tá? Ela começa a ter uma capacidade de trabalhar operações lógicas abstratas, né? Coisas que ela nem consegue ver, mas ela consegue raciocinar em cima daquilo. Ela começa a ter essa percepção abstrata. Por isso, não é mais operatório concreto. Agora se chama-se operatório formal. Tá? É a última fase do desenvolvimento de Piaget. O adolescente começa a raciocinar de forma lógica com enunciados puramente verbais, né? Verbal, tá no abstrato isso aqui. Tá? É isso que quer dizer. Tudo bem? Então, sensório motor, pré-operatório, ainda não faz operação, operatório a nível de concreto e depois sim operatório formal, já começa a entrar a abstração. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Dos autores listados abaixo, qual deles defende o pressuposto de que o desenvolvimento, né, genético sempre se adianta ao aprendizado, né? Primeiro a criança tem que se desenvolver para estar habilitada a aprender o que a faixa etária, né, a faixa de desenvolvimento que ela se enquadra. Piaget. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Analise o texto abaixo. Os estudos epistemológicos de demonstravam que tanto as ações externas quanto os processos de pensamento implicavam em uma organização lógica. Tá? Então, tanto o pensamento, que vem lá do racionalismo, quanto as ações externas, que vem do empirismo, né, implicam em uma organização lógica. Ele buscava conjugar duas variáveis, o lógico com o biológico. Opa, falou em biológico, tem a ver com genética, já liga o sinal amarelo. Numa única teoria, e com isso apresentaram uma solução ao problema do conhecimento humano. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Está aqui. Cadê? Letra E, Piaget. Ok? Quando se fala no conhecimento relacionado com o biológico, com o genético, vocês vão ter que lembrar de Piaget. Tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar agora Bachelard. Nasceu em 1884 na França. Para ele, a epistemologia é uma história da ciência. Então, ele tem uma ideia histórica do conhecimento. Pessoal, vocês vão ter que lembrar de Bachelard. Está relacionado com história. História da ciência. Pois a ciência deve ser necessariamente histórica. Histórica, vem do passado. Tá? É algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Entende que a construção do conhecimento científico ocorre sobre todos os aspectos, lógico, ideológico, histórico, e as ciências nascem e evoluem em circunstâncias históricas ao longo do tempo. Tá bom? Ciências com história. Destaca-se ao não aceitar nada em ciências como definitivo. Para ele, nada é definitivo. Nada. Por quê? Porque a coisa vai se transformando, vai se evoluindo ao longo da história, ao longo do passado tempo. Então, nada é definitivo. Nada, nada, nada.
Apresenta conceitos novos como substancialismo, que é a ideia de substância, animismo, que é a ideia de matéria, imagismo, que é o excesso de imagens, enfim, sua concepção epistemológica está ligada ao construtivismo, né? Aquela construção, né, que nós estudamos, construtivismo, é justamente aquela ideia do conhecimento estar sempre se transformando, sempre se construindo, tá? Então, logicamente, Bachelard está intimamente ligado com o construtivismo. Tem um posicionamento firme contra a opinião, entendendo que esta é o oposto do conhecimento. Para ele, a opinião é espontânea, já a ciência é histórica. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Tá? Bachelard, ele é totalmente contrário à opinião, porque ele entende que a opinião é algo espontâneo, algo que foi construído agora, uma opinião agora. Ele somente dá valor à ciência, porque a ciência ela é histórica. São anos, são séculos, são milhares de anos, né, que o conhecimento vem sendo trabalhado e evoluído. Tá? Então, ele é a favor da ciência, como sendo algo histórico, e totalmente contrário à opinião, porque entende que é algo espontâneo. Tá bom? É uma passagem bem marcante de Bachelard, porque já foi cobrado em prova justamente essa questão de opinião, tá certo? Então vamos lá. Conhecimento é, por essência, uma obra temporal. Já vimos isso, né? Uma obra temporal que vai se adaptando de acordo com a história que vivemos. Afirma ainda que o homem é, ao mesmo tempo, a razão e a imaginação, concebendo que existe um homem diurno da ciência e um homem noturno da poesia. Bem poético isso aqui, né? Beleza? Então, Bachelard, tá? Tem que lembrar de história, conhecimento histórico, tem que lembrar que ele é contra a opinião, ok? Então, vamos lá. A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, opõe-se absolutamente, olha aqui, ó, à opinião. Pronto, já é 99% da questão dada aqui. Vamos lá. Se, em determinada questão, ela legitimar a opinião, é por motivos diversos daqueles que dão origem à opinião. De modo que a opinião está, de direito, sempre errada. A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades em conhecimento, né? A opinião é feita de acordo com as necessidades. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los. Não se pode basear nada em opinião. Antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não basta, por exemplo, corrigi-la em determinados pontos, mantendo como uma espécie de moral provisória, um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Ah, ele já disse aqui que é Bachelard, né? Pronto, a formação do espírito científico, tá? Ele, né? É o livro dele aqui, Formação do Espírito Científico, nada de opinião. Então vamos lá, o excerto discute uma questão de ordem epistemológica que atravessa, em certa medida, a história da filosofia. No entender do autor, a ciência. O que é a ciência? Ela é habitualmente desviada do seu caminho necessário pela opinião? Não. Ele entende o contrário. A opinião não tem nada a ver com a ciência, deve ser desconsiderada. Confirma a racionalidade estrita dos postulados baseados na opinião? Pelo amor de Deus. Contrário. C. É contrário à opinião. Opa, parece que está indo bem. Vamos lá. Pois visa produzir conhecimentos úteis à humanidade. Vamos deixar isso aqui em stand-by. D. Opõe-se à opinião. Também está certo, né? Contrário à opinião e opõe-se à opinião. Pois suas teses não são formuladas espontaneamente. Opa! Aqui está o contrário, né? Vamos entender, vamos botar uma interrogação aqui também. Contradiz a opinião porque parte das hipóteses baseadas no senso comum. Não. Contradiz a opinião porque parte de hipóteses. Não parte de hipótese baseada no senso comum. Porque hipóteses baseadas em senso comum é opinião. Tudo que é baseado em senso comum não é o conhecimento científico. Não é o conhecimento científico, tá? Então vamos lá, sobrou a letra C. No entender do autor, a ciência é contrária à opinião,
pois visa produzir conhecimentos úteis à humanidade. Pessoal, aqui, o que acontece? Está até certo isso aqui, ó. Ele é contrário à opinião, mas a justificativa, pois, por que é contrário à opinião? Porque visa produzir conhecimentos úteis à humanidade, não está explicando, não está tendo relação nenhuma com o contrário à opinião. Já a letra D diz o seguinte, ela se opõe à opinião, ou seja, ela é contrária à opinião, ok, pois suas teses não são formuladas espontaneamente. Exatamente, a ciência se opõe à opinião porque suas teses, ciência, não devem ser formuladas espontaneamente. Aqui sim está justificando. Por que se opõe à opinião? Por que se opõe à opinião? Porque as teses científicas elas não podem ser formuladas espontaneamente, mas sim historicamente. É o conceito fundamental desse camarada aqui, o Bachelard. Conhecimento construído historicamente. Então, em função da justificativa estar mais adequada, nesta letra D, o gabarito é a letra D. A letra C começou bem, é contrária à opinião, mas juntou alhos com bugalho. Não tem nada a ver aqui. Pois visa, é contrária à opinião porque visa produzir conhecimentos úteis. Não tem sentido. Ficou sem sentido a frase. Tudo bem? Questão difícil de fazer. Vamos lá. Sigamos em frente. Agora, a epistemologia arqueológica de Foucault. Tá? Nascido em 1926, na França. Foi o criador da epistemologia arqueológica. Apareceu arqueologia na prova, vocês vão lembrar de Foucault. Ele afirmava que o homem é o sujeito e o objeto do conhecimento. Tá? Ele faz essa arqueologia, tá? Onde o homem ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto do conhecimento. A epistemologia arqueológica analisa o conhecimento ao longo do tempo e de acordo com as circunstâncias históricas. Foucault pregava que o saber está intimamente relacionado com o poder, tá? Afirmando que conhecer é dominar. Ele entende que as escolas, pelo menos antigamente, as escolas elas atuavam como uma proliferadora de poder da classe dominante. Vamos ver isso aqui na frente. Tá bom? O saber está intimamente ligado ao poder. Foucault é um pensador transversal. Por que transversal? Que trabalha o conhecimento em várias áreas do pensamento, tais como direito, psicologia, história, filosofia. Por isso ele é transversal, dentre outros. Motivo pelo qual existe uma dificuldade em sistematizar as ideias deste filósofo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. É a doutrina em geral. Tá? A doutrina majoritária costuma dividir a obra de Foucault em 3 momentos. Tá? Um primeiro momento de arqueologia, que leva justamente o nome aqui da teoria dele, no qual o filósofo ele analisa o aparecimento das ciências humanas. Tá? Um segundo, porque até então se falava assim, em ciências científicas, começa a surgir aqui ciências humanas. O segundo, genealogia, em que ele trata a questão do poder. E terceiro, o ético, no qual é trabalhada a relação do sujeito consigo mesmo, a ética. Tá? Então, Foucault ele começa a trabalhar aqui, depois nas suas obras ele começa a vir para cá e depois ele parte para cá. Então, não dá para dizer o que Foucault era de verdade. Ele era um cara transversal, atuava em várias áreas. Tá? Foucault era um crítico da instituição escolar. Vamos entender por que isso. Não é porque ele era simplesmente contra a escola, não. Ele entendia que a escola, ele escreve isso aqui no seu livro, Vigiar e Punir, ele entendia que a escola pregava era uma instituição de sequestro. Ele fazia uma analogia da escola com a prisão, afirmando que as escolas retiram compulsoriamente os indivíduos de sua família e os internam durante um período longo para moldar suas condutas, para disciplinar seus comportamentos, para formatar aquilo que pensam. Esta formatação ela é justamente de acordo com quem tem o poder. Tá? Com o surgimento da Idade Moderna, as escolas deixaram de ser lugar de suplício, de castigos corporais, para aí sim se tornarem local de criação de, ele chama de corpo dóceis. Corpo dóceis. Tá? Este termo aqui é bastante utilizado por Foucault nas provas. Tá? Daí
surge o nome docilização. Acabaram-se o castigo, começaram-se a utilizar nas escolas a docilização, termo muito utilizado nas provas, quando se trata de Foucault, tá? Ele afirma que a docilização do corpo torna os indivíduos mais produtivos. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá. Olha aí, ó. O modelo de instituição escolar, segundo Foucault e os analistas institucionais, baseou-se na lógica, olha aqui, não dá para errar, da prisão, tá? De acordo com as análises históricas de Foucault, a escola é tradicionalmente um lugar de docilização dos corpos. Aqui a palavrinha aparecendo. Tá? Logicamente, depois do momento em que a escola era um ambiente prisional e que passou-se a ser um ambiente de docilização dos corpos. Foucault, aqui, ó, fala mais uma vez na prisão, olha como é totalmente relacionado, né? A prisão como instituição que se caracteriza principalmente por buscar uma forma incessante de... Tá aqui, ó, não vou nem perder muito tempo, não. Controle e disciplina, para isso que servia as escolas, tá? Disciplinar, moldar, controlar, formatar o pensamento. Tudo bem? Ok, vamos lá. Corrente epistemológica racionalista crítica de Popper. Nasceu em 1902, em Viena, Áustria, considerado um dos maiores filósofos da ciência. Tá? Entendia que a filosofia das ciências consiste na verificação. Pessoal, falou em Popper, vocês vão lembrar de verificação. Tá? Vão lembrar também de falsificação, já vou falar sobre isso. De valor das teorias científicas através dos princípios de verificação e da falsificação, ou falsificacionismo. Para Popper, a epistemologia caracteriza-se como uma crítica constante às concepções científicas já existentes. Ele critica as concepções científicas que já existem. E aí, como é que ele critica? Ele propõe a verificação. Cadê a palavra? A verificação. Vamos verificar para saber se isso é verdade? Para saber se isso não é falso? O tempo todo ele propõe a verificação. Essa crítica a esse conhecimento tomado como verdade. Segundo Popper, todas as leis e teorias científicas são, em sua essência, hipotéticas e conjecturais. Hipotéticas quer dizer nada como verdade absoluta. Ele afirmava que a ciência seria uma fonte de conhecimentos provisórios. A ciência é um conhecimento provisório e que está em constante modificação. Nada é absoluto. Por isso, é necessário constantemente fazer as verificações. Nenhuma teoria científica pode ser encarada como uma verdade final, que a verdade hoje pode não ser mais verdade amanhã. Afirmava ainda que a falseabilidade é o único critério possível de demarcação entre ciência e a não ciência. Através da falseabilidade, que é o teste de falsificação, que é a verificação, para saber se determinada verdade é verdade ou é uma verdade falsa, tá? É este teste de falseabilidade que vai dizer o que é ciência e o que não é ciência. Popper dizia que o homem é uma criatura sujeita a erros e, por sua ciência, deve ser constantemente revisada. Por isso, já que o homem é constantemente sujeito a erro, sua ciência, que é a ciência do homem, deve ser constantemente revisada, tá bom? Então, Popper faz a crítica, tá, ao conhecimento. Então vamos lá, um dos pressupostos de Popper, muito em voga no século XX, ainda vale na atualidade, é o de que deve ser dado ênfase ao caráter revolucionário do próprio progresso científico. Não, deve ter dado ênfase, ele não fala nada disso. É possível refutar qualquer teoria científica, pois ela sempre será conjectural e provisória? Tá certo, é isso que ele diz, é isso. É possível refutar qualquer teoria. Aí eu vou ler as demais, mas já vimos a resposta aqui. É preciso discutir epistemologia no âmbito da academia, em qualquer área de conhecimento. Ele não fala isso. Se deve compreender o conhecimento científico como um acúmulo de teorias que se sobrepõem. Também não fala isso. Se exerce um papel determinante na sociologia ao se compreender os processos humanos de aquisição do conhecimento. Também não fala nada disso. Ele fala justamente sobre isso, sobre a verificação, falseabilidade. Nenhuma verdade é absoluta. Ok?
Vamos embora. Olha aí, ó, Popper de novo, filósofo austríaco. No início sofreu influência no Círculo de Viena, mas depois passou a criticar a posição desses filósofos. Para Popper, na pesquisa científica, não há observação pura, tá? Ele não confia totalmente, porque esta já se encontra orientada por uma teoria que é prévia, ainda que incipiente. Assim, toda observação científica supõe uma atividade seletiva de fenômenos que serão investigados. Por este motivo, propõe a crítica da teoria por meio de um princípio. Qual é esse princípio que ele adota? Qual é esse princípio? O princípio que toda hipótese deve submeter, segundo Popper, é, olha aqui, ó, falseabilidade e refutabilidade. Este é o princípio. Tá? Toda hipótese tem que passar por um teste de falsidade, falseabilidade, por um teste de refutabilidade. Este é o princípio dele. Falou em Popper, tem que lembrar de verificação, falseabilidade. Sabendo isso, vocês vão resolver todas as questões de Popper, não tenho a menor dúvida. Olha aí, mais uma aí de Popper. Questão grande, vamos lá. De repente nem precisa ler tudo, né? Normalmente quando eu faço prova, quando eu fazia prova, eu ia direto aqui para baixo para saber se precisava ler o que estava em cima. Mas como estamos em aula, eu vou ler tudo com vocês. Vamos lá. A investigação lógica dos métodos de economia política leva a um resultado que pode ser empregado a todas as ciências sociais. Esse resultado mostra que há um método puramente objetivo nas ciências sociais, que se pode bem designar como um método objetivo compreensivo como lógica situacional. Uma ciência social objetivo-compreensiva pode ser desenvolvida independente de todas as ideias subjetivas ou psicológicas, por exemplo, desejo, motivo, lembrança, associações. O método de análise situacional é, portanto, um método individualista, mas não psicólogo. Costumo chamá-lo de lógica situacional. As experiências da lógica situacional aqui descritas são reconstruções racionais teóricas. São supersimplificações e superesquematizadas e, por isso, em geral, falsas. No entanto, podem ter grande conteúdo de verdade e podem, no sentido estritamente lógico, ser boas aproximações de verdade. Neste sentido, o conceito lógico de aproximação da verdade é indispensável para as ciências sociais, que se baseiam na análise situacional. Mas, sobretudo, as análises situacionais são racional e empiricamente criticáveis e passíveis de melhoria, tá bom? Tudo é passível de crítica, tudo é passível de melhoria. Aí vem aqui, é um texto de Popper, A Lógica das Ciências Sociais. E aí vamos à questão agora. A partir do texto acima, acerca da questão do método e da objetividade das ciências humanas, julgue o próximo item. Karl Popper apresenta a crítica com base em elementos empíricos, como um dos aspectos centrais da racionalidade das ciências sociais. A questão está correta. Ele apresenta a crítica, ele determina a verificação, teste de falsabilidade, com base em experiências. Vamos testar. Né? Não adianta vir um conceito puro, pronto, preparado, porque eu não sei se é verdade ou se é mentira. Como é que eu vou saber se é verdade? Eu vou ter que fazer verificações. Eu vou ter que fazer testes de falsabilidade. Estes testes são feitos por meio de experiências. E olha aqui o empirismo que nós estudamos lá no início da aula. Tá bom? Uma crítica com base em elementos empíricos, como um dos aspectos centrais da racionalidade nas ciências sociais. A questão está correta. A questão está correta. Tá certo? Vamos embora. Habermas. Nasceu em 29 na Alemanha. Esse camarada era alemão. Dedicou sua vida ao estudo da democracia, especialmente por meio das suas teorias do agir comunicativo. Tá? Esse camarada aqui, ele é um grande representante do pragmatismo. Tá bom? Adotando a pragmática da linguagem. Habermas valorizava a comunicação pragmática, objetiva, clara, um discurso competente, tá? Nada de enrolação, discurso competente. Falou-se em pragmatismo, tem que lembrar de Habermas. A epistemologia crítica de Habermas tem por objetivo discutir a responsabilidade social dos cientistas e dos técnicos. Ele discute, né? Ele traz à tona a responsabilidade que esse pessoal aqui tem, os cientistas e os técnicos,
Porque estes camaradas aqui têm que trazer conhecimentos pragmáticos, né? Nada de coisa enrolada. É isso que ele vai defender. Segundo o filósofo, a técnica é dominação metódica, científica, calculada e calculante sobre a natureza e sobre o homem. A técnica é um projeto histórico-social. Nele se projeta o que a sociedade e os interesses nelas dominantes pensam em fazer com os homens, com as coisas. Tá? Então, ele está abordando justamente o fato de que a técnica ele é um projeto, é um meio histórico-social que serve para a sociedade, tá? E os interesses nela dominantes, tá? Pensam em fazer com os homens ou com as coisas. Tá? Então, ele dá uma importância enorme a essas técnicas aqui, no sentido que, através dela, né, que a sociedade manobra, administra os homens e as coisas. Então, ela tem uma fundamental importância, esta técnica. E esta técnica precisa ser pragmática. Precisa haver um discurso competente, uma comunicação pragmática. Habermas afirmava que não existe neutralidade científica aqui, não existe neutralidade científica. E por isso, a ciência e a técnica transformaram-se em ideologia. Todo conhecimento é posto em movimento por interesses que o orientam, que dirigem-se, que comandam-no. Tá bom? Então, ele entende que não há neutralidade no conhecimento, na ciência. Tá bom? Mas ele entende que deveria haver. Ele sabe que não tem, mas ele entende que deveria haver neutralidade. E para haver a neutralidade, é preciso este pragmatismo. Ok? Então, vamos lá. A escolha de um discurso competente, olha aqui, pragmático, né? A comunicação pragmática, um discurso pragmático, é um mecanismo da razão e do agir comunicativo. Esta abordagem é defendida por Jürgen Habermas, esse alemãozinho aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Aula bem tranquila, não é verdade? Qualquer dúvida, só perguntar lá no nosso fórum de dúvidas. Será um prazer respondê-los lá, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.